Controle financeiro. O orçamento é o painel de controle do seu negócio. Você sabe exatamente para onde está indo o dinheiro do seu negócio? Não estou perguntando quanto entrou na conta, estou perguntando quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou e principalmente por quê. Porque faturamento não é lucro. Dinheiro no caixa também não significa bom resultado. É exatamente por isso que bons controles financeiros são tão importantes. Existe uma ferramenta que reúne praticamente todas essas informações. Eu estou falando do orçamento. É aí que transformamos as expectativas em números. É nele que planejamos as receitas, custos, despesas, investimentos e resultados. E quando o orçamento é bem construído, ele deixa de ser apenas uma planilha. Ele passa a ser um instrumento de gestão. Vamos começar pelo faturamento. Faturamento é todo o valor gerado pelas vendas de produtos ou serviços em determinado período. Não é mesmo? Parece simples, mas existe uma armadilha aqui. O negócio pode faturar muito e ainda assim ganhar pouco dinheiro. Imagine uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. Parece excelente, certo? Agora imagine que os custos e as despesas consumam R$980 mil. O faturamento é de 1 milhão, mas o resultado é de apenas R$20 mil. Por isso, olhar somente para o faturamento pode criar uma falsa sensação de sucesso. O segundo conceito importante é o custo fixo. O custo fixo é aquele que, dentro de determinada estrutura e período, não varia diretamente conforme o volume produzido ou vendido. Aluguel é um bom exemplo. Salários podem ser outro exemplo, dependendo da estrutura do negócio. Sistemas, contratos, despesas administrativas, algumas podem também entrar nessa categoria. Agora temos o custo variável. O custo variável acompanha o volume de produção ou de vendas. Quanto mais você vende, maior tende a ser o custo variável. Matéria-prima é um exemplo clássico. Comissões sobre vendas também podem ser consideradas custos variáveis. E é aqui que começa uma das contas mais importantes da gestão financeira: a margem de contribuição. A margem de contribuição mostra quanto sobra da receita depois da dedução de custos e despesas variáveis. Em outras palavras, é o dinheiro que contribui efetivamente para pagar os custos fixos e depois disso gerar o lucro do seu negócio. Mas vamos lá, vamos simplificar. Imagine que você venda um produto por R$100. Desse valor, R$30 sejam consumidos pelos custos variáveis. Sua margem de contribuição será de R$70. Esses R$70 ainda não são lucro. Eles precisam contribuir para pagar os custos fixos. Depois que os fixos forem cobertos, começa a aparecer o resultado. E chegamos então ao conceito de lucro líquido. O lucro líquido é aquilo que efetivamente sobra, depois de descontarmos todos os custos, despesas e demais compromissos considerados na apuração do resultado. É o número que responde a uma pergunta fundamental. Depois de tudo pago, quanto realmente ficou? Perceba como os conceitos estão conectados. Temos faturamento, temos custos variáveis, temos margem de contribuição, temos custos fixos e, finalmente, chegamos ao lucro líquido. Tudo isso precisa estar dentro do nosso orçamento, porque o orçamento permite olhar para o futuro antes que o problema aconteça, entende? E essa talvez seja uma das maiores vantagens de um bom controle financeiro. Ele não serve apenas para registrar o que aconteceu, ele serve para antecipar o que pode acontecer no futuro. Imagine que o orçamento indique que o faturamento projetado vai crescer 20%, por exemplo. Parece uma excelente notícia, certo? Mas e se os custos variáveis crescerem 25%? E se os custos fixos crescerem 15%? O faturamento cresceu, mas a margem pode ter diminuído. E o lucro pode ter ficado ainda menor. É por isso que gestão financeira não pode ser baseada apenas em saldo bancário. O saldo bancário mostra uma fotografia. O orçamento ajuda a construir o filme. E quem trabalha com gestão precisa enxergar o filme. Precisamos saber quanto pretendemos faturar, quanto vamos gastar, quanto vamos investir, quanto precisamos vender para pagar os custos fixos, qual margem de contribuição precisamos alcançar e qual lucro líquido queremos gerar. Isso transforma números em decisões. E decisões melhores dependem de informações melhores, concorda? Bom controle financeiro também permite identificar desvios. Se o orçamento previa um faturamento de R$500 mil e realizamos 400 mil, existe um desvio. Mas precisamos descobrir a causa.
Foi queda nas vendas? Foi redução do preço médio? Foi perda de clientes? Foi sazonalidade? Foi uma previsão equivocada? O mesmo vale para os custos. Se o orçamento previa R$100 mil de custos variáveis e o realizado foi de 120 mil, precisamos entender o motivo. O problema está no preço dos insumos, na produtividade, no desperdício, na negociação com os fornecedores ou na própria formação do preço. Por isso que controle financeiro não significa simplesmente controlar dinheiro. Significa controlar as causas que movimentam o dinheiro, entende? E existe ainda outro ponto importante. O orçamento precisa conversar com o planejamento. Não adianta estabelecer uma meta comercial sem saber quanto ela custa efetivamente. Não adianta planejar um investimento sem saber como ele será financiado de fato. Não adianta você buscar crescimento sem entender o impacto desse crescimento sobre os custos. O orçamento transforma o planejamento em números. E os números permitem acompanhar se aquilo que foi planejado está realmente acontecendo. Entende? Por isso, eu gosto de pensar no orçamento como um grande painel de controle de gestão. Você olha para ele e consegue entender o que está acontecendo de fato. Consegue perceber para onde o negócio está caminhando, entende? Mas existe ainda uma regra fundamental. O controle financeiro não deve ser feito apenas quando falta dinheiro. Ele deve existir quando o caixa está cheio, quando o resultado está positivo, quando as vendas estão crescendo, principalmente quando tudo parece estar indo bem. Porque é justamente quando o negócio cresce que alguns problemas financeiros podem ficar escondidos. Mais vendas podem significar mais custos, mais clientes podem significar mais necessidade de capital de giro, mais faturamento pode significar mais impostos, mais produção pode significar mais estoque. Crescimento sem controle pode consumir o próprio resultado. Por isso, bons controles financeiros precisam fazer parte da rotina. Acompanhar o orçamento, comparar o previsto com o realizado, analisar o faturamento, acompanhar os seus custos fixos, monitorar custos variáveis, calcular margem de contribuição e acompanhar o lucro líquido. Esse conjunto de informações cria uma visão muito mais clara da realidade financeira do seu negócio. E quando existe clareza, a tomada de decisão melhora. Você deixa de perguntar assim apenas quanto temos no caixa e começa a perguntar quanto estamos gerando de resultado. Qual é a nossa margem? Quanto precisamos vender para atingir o nosso ponto de equilíbrio? Quais custos estão crescendo? Qual produto ou serviço realmente contribui para o resultado? Essas são perguntas de gestão. Bons controles financeiros existem justamente para ajudar a respondê-las. Então, se eu pudesse deixar uma única mensagem neste vídeo, seria essa. Não confunda faturamento com resultado. Não confunda caixa com lucro. E não confunda movimento financeiro com saúde financeira. O orçamento precisa mostrar o caminho. O controle precisa mostrar o que está acontecendo efetivamente. E a gestão precisa agir quando existe diferença entre planejado e realizado. Porque dinheiro sem controle desaparece. Faturamento sem margem pode não gerar resultado. Crescimento sem orçamento pode gerar problemas. Mas quando existe um planejamento, orçamento e controle financeiro, aí os números começam a trabalhar a favor da gestão. E esse é o verdadeiro objetivo nosso. Não é simplesmente controlar o dinheiro, entende? É utilizar a informação financeira para tomar decisões melhores. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa melhorar os controles financeiros do seu negócio. E se você ainda não acompanha o meu canal, inscreva-se. Aqui nós falamos sobre planejamento, gestão e ferramentas práticas para transformar os números em decisões importantes. Até o próximo vídeo.